Ansiedade, todo mundo sente, né? É uma reação super normal do nosso corpo. Mas e quando ela começa a tomar conta, a se tornar esmagadora? A boa notícia é que existem ferramentas práticas, com base na ciência, que podem ajudar. Hoje a gente vai montar uma verdadeira caixa de ferramentas para lidar com esses momentos. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente precisa entender como a ansiedade funciona, qual é o ciclo vicioso dela. Depois, vamos colocar na nossa caixa 3 ferramentas superpoderosas. Uma para reprogramar a mente, outra para acalmar o corpo e, por fim, uma para ajudar a gente a partir para a ação. Ok, vamos começar pelo começo. Para conseguir gerenciar a ansiedade de um jeito eficaz, o primeiro passo é sacar como ela funciona. Porque às vezes parece que a gente está preso num ciclo sem fim, sabe? Essa sensação de estar preso, de ficar rodando em círculos com as mesmas preocupações, é o que define a ansiedade quando ela vira um problema. É um sentimento que se retroalimenta, mas que tem uma estrutura. E é essa estrutura que a gente pode começar a identificar. E aqui tem um ponto super importante. Ansiedade não é um defeito. Pelo contrário, é um sistema de alarme natural do corpo. O problema é quando esse alarme fica meio emperrado, sabe? Disparando sem parar e criando esse ciclo de feedback que é tão difícil de quebrar. E aqui a gente vê exatamente como esse ciclo funciona. Tudo começa com um gatilho, alguma situação. Isso leva a um pensamento, uma interpretação ansiosa da coisa. Esse pensamento dispara reações no corpo e nas emoções. E aí, para lidar com esse desconforto, a gente tem um comportamento, muitas vezes de evitar a situação. Isso até dá um alívio na hora, mas a longo prazo só reforça o medo. E pronto, o ciclo continua. Agora que a gente enxergou o problema, vamos para a solução. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, oferece uma estrutura com base científica para a gente intervir e quebrar esse ciclo de uma vez por todas. A grande sacada da TCC é a seguinte: não são os eventos que nos afetam, mas sim o jeito que a gente interpreta esses eventos. Então, se a gente conseguir mudar a forma como a gente pensa e age, a gente consegue alterar diretamente como a gente se sente. Faz sentido, né? Nossa primeira ferramenta, então, foca na parte cognitiva, ou seja, nos pensamentos. Vamos ver como dá para reprogramar aqueles pensamentos que vivem alimentando a ansiedade. Muitas vezes, esses pensamentos aparecem do nada, de forma automática, e eles são baseados mais em suposições do que em fatos. Eles têm uma tendência a catastrofizar, a imaginar sempre o pior cenário possível. E aqui dá para ver a coisa na prática. De um lado, o pensamento catastrófico. Se eu errar, vou ser demitido. Do outro, uma alternativa mais equilibrada, mais realista. Veja bem, não é sobre pensamento positivo forçado, mas sobre uma análise mais real da situação. Tá, mas como chegar nessa resposta mais equilibrada? Usando perguntas simples, mas muito poderosas como essas. Elas funcionam como um filtro de realidade, ajudando a gente a avaliar se nossos pensamentos automáticos fazem mesmo sentido e a encontrar outras perspectivas. Mas ansiedade não é só coisa da cabeça, né? O corpo todo sente. Coração acelerado, tensão. Então, nossa segunda ferramenta foca exatamente nisso, em como acalmar esses sintomas físicos. Uma das técnicas mais eficazes e com efeito quase imediato é a respiração diafragmática. É bem simples. Ao focar numa respiração mais lenta e profunda, usando o diafragma, a gente ativa a resposta de relaxamento natural do corpo. Isso ajuda a diminuir a frequência cardíaca e a tensão. O poder dessas técnicas, como a respiração e o mindfulness ou a atenção plena, está justamente na capacidade delas de mudar a nossa fisiologia. Elas funcionam quase como um interruptor, trazendo a gente para o momento presente e tirando o foco daquelas preocupações com o futuro. E isso não é achismo, a ciência confirma. Um estudo bem importante do Hospital Israelita Albert Einstein comparou um programa de mindfulness com um dos medicamentos mais usados para ansiedade. E os resultados, olha, foram surpreendentes. Pensa só, os 2 grupos tiveram uma redução de cerca de 30% nos sintomas de ansiedade. É um número muito expressivo que coloca o mindfulness no mesmo patamar de eficácia que o tratamento padrão com remédios. Esse gráfico aqui mostra isso de um jeito bem visual. Os resultados foram o que os cientistas chamam de estatisticamente equivalentes. Isso mostra que existe uma opção poderosa não farmacológica para o manejo da ansiedade, o que fortalece muito a ideia do autocuidado. E agora, a terceira e última ferramenta da nossa caixa: a ação.
A ansiedade muitas vezes nos paralisa, nos faz evitar aquilo que a gente teme. A TCC ensina a fazer o oposto, mas de um jeito bem estruturado e seguro. O nome da técnica é exposição gradual. A ideia é bem simples. Em vez de fugir, a gente vai enfrentar os medos aos pouquinhos, de forma controlada, começando pelo mais fácil. Com o tempo, o cérebro vai aprendendo que aquela situação não é tão perigosa assim, e a reação de medo vai diminuindo. Vamos pegar o exemplo do medo de falar em público. Em vez de evitar a todo custo, a abordagem é criar uma espécie de escada de desafios. Cada degrau é um passo pequeno e que dá para gerenciar, construindo confiança para o próximo, até que aquele medo original vai perdendo totalmente a força. E essa lógica de quebrar o medo em partes menores se aplica a qualquer desafio. O simples ato de planejar, de dividir uma tarefa que parece gigante em uma série de passos pequenos, já faz uma diferença enorme. A gente troca aquela sensação de impotência por uma sensação de controle. Então, para a gente fechar nossa caixa de ferramentas, o que temos dentro dela? Estratégias para reprogramar a mente desafiando os pensamentos, técnicas para acalmar o corpo, como a respiração e o mindfulness, e, por fim, um plano de ação para enfrentar os medos aos poucos. São 3 pilares bem sólidos. E o ponto principal é este: gerenciar a ansiedade é uma habilidade. E como toda habilidade, ela melhora com a prática. Com o tempo, com consistência, essas ferramentas ajudam a construir mais resiliência emocional e mais confiança para encarar os desafios da vida. A análise de hoje nos deu um mapa, nos deu ferramentas. A questão que fica então é sobre ação. Qual é o primeiro pequeno passo, por menor que pareça, que se pode dar hoje para começar a construir essa resiliência?